paz e bem. Para quem não me conhece, me chamo Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fórum de Profissões 2020. Daremos início ao dia de hoje com a palestra proferida pela professora Nilzete, da instituição FAAP, desculpa. Imagina. E o tema será atuação profissional na área de moda e adaptações na quarentena. As perguntas podem ser feitas no Q&A ao longo da palestra e serão respondidas ao final. Um excelente fórum a todos. Nilzete, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu vou me apresentar aqui e depois eu vou fazer uma apresentação que já deixei preparada, porque na fala, às vezes, a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Meu nome é Nilzete, minha formação é em moda mesmo, lá no começo de quando começaram as faculdades de moda em São Paulo, né, que tinha duas. Aí eu fiz na década de 90, me formei já imediatamente, já ingressei na carreira como assistente de estilo, óbvio, a gente nunca consegue já como estilista, né, que primeiro tem, mesmo fazendo estágio, a gente tem que ser assistente para conhecer todo o processo, como que funciona todo o processo de produção, de pesquisa e tudo mais. Então, fui assistente de estilo por mais ou menos um ano, depois eu acabei saindo da empresa e fui para uma outra, já trabalhar como estilista. Óbvio que a gente ainda vai amadurecendo, tudo isso vai ganhando maturidade para desenvolver coleções. E dentro dessa parte de moda, como ela quando eu me formei, ela não era tão ampla quanto agora, né? Então, já se passaram 26 anos da minha formatura. 24, 26, foi em 94 que eu me formei. Então já se passaram tanto tempo que várias outras profissões já surgiram, né, em função de necessidade, em função de evolução também, internet, tudo isso acaba gerando novos empregos, novos trabalhos, novas formas de trabalhar. E aí, dentro disso, acho que trabalhei em confecção, fui mudando, né, de confecção, trabalhei numa que desenvolvia mais jeans, a outra que desenvolvia mais roupa de malha, e depois eu passei para uma outra que a gente chama de facção. Facção é aquela empresa que ela produz roupas, ela desenvolve vestuário, mas não é para a própria marca, é para terceiros, é para atender uma CIA, redes de loja em geral, né? CIA, Zara, Riachuelo. Então, para mim, essa experiência foi incrível, porque a gente lidava com vários segmentos. Então, de repente, eu estava desenvolvendo roupa para infanto-juvenil, daqui a pouco eu já tinha que desenvolver uma coleção para senhoras acima de 50 anos, sou eu, acima de 50 anos. Depois já tinha que desenvolver moda jovem, e então era e cada um é uma informação diferente, né? Por mais que a gente trabalhe com informação de moda, mas o direcionamento de cada informação para cada segmento é diferente. E acabei conhecendo também essa divisão segmentos, né? Segmento infantil, segmento fitness, então tem muitas áreas na cadeia de moda, muitas áreas para se trabalhar. E cada área, em geral, é um conhecimento específico. Então, na graduação, na faculdade, a gente conhece várias coisas, né? Você aprende a aula de desenho, história da arte, história da moda, estamparia, sobre tecido, então, o que a gente chama de tecnologia têxtil, sobre o processo produtivo de confecção, modelagem, costura. Ou seja, desenvolvimento de coleção. Aqui eu estou resumindo, porque tem outras coisas, fotografia, são várias disciplinas, mas é para fazer com que o aluno tenha vários conhecimentos, e aí, depois que se forma, o aluno ou a pessoa que se forma como profissional, ela pode, de repente, enveredar por um outro caminho. Então, como eu vou mostrar aqui nas apresentações, vocês vão ver que tem várias profissões e, com a pandemia, acabaram tendo, não vou dizer que surgiram, elas começaram a ter umas profissões que tiveram mais importância. Uma ou outra pode ter surgido, mas algumas pessoas que já atuavam com a internet, teve mais importância ainda o cargo, porque as lojas fecharam em março, abril, até maio, mais ou menos ficaram fechadas, então qual era o jeito de vender?
vender por internet. Como é que eu faço? Eu vou simplesmente pegar uma roupa e pôr uma foto, tirar uma foto qualquer? Não, eu preciso fazer uma produção. E para fazer uma produção, preciso de alguém que tenha esse conhecimento. Alguém que saiba fazer a produção, produzir um cenário, e aí fazer uma foto que chame a atenção do cliente. E de cliente que não estava acostumado a comprar via internet. Eu sou uma dessas pessoas que eu compro pouco roupa via internet. Eu nunca tinha, eu acho que uma vez só eu fiz compra no mercado por internet. Agora, com a pandemia, eu vi que isso se tornou fácil, é tranquilo fazer compra via internet. Então, muitas pessoas tiveram que ter esse hábito, e a partir desse hábito eu preciso ter pessoas que façam com que uma produção que eu possa abrir o computador, olhar lá e chamar a minha atenção. Então, eu preciso de profissionais específicos para isso, né? E depois que eu parei, eu trabalhei muitos anos em confecção, aí ingressei na carreira acadêmica em 1999. Uma amiga me convidou para dar aula, nem imaginei que eu conseguiria fazer isso, como era uma época que não tinha muito professor dentro da área da moda. Os que tinham estavam ocupados nas outras faculdades, não tinha horário disponível. Eu falei, então, vamos lá. Como ela me falou em junho, passei julho estudando, porque eu ter um conhecimento prático, eu ter feito a faculdade, ter atuado dentro da confecção, é uma coisa, mas o que eu vou passar para o aluno, eu preciso ter didática, eu preciso ter um conhecimento didático. Então, eu estudei o mês de julho para conseguir chegar na sala de aula e conseguir fazer com que o aluno me compreendesse. Porque tem isso, né? Eu posso fazer uma coisa muito bem, mas eu posso não saber ensinar. Não porque não queira, eu posso não ter o jeito de ensinar e passar o conhecimento. Então, e tudo isso é aprendizado também. Então, foi assim na caruda, fiz isso, comecei e gostei do negócio de ministrar aula, de ser professora. Recentemente eu ouvi uma frase de algum aí ministro, é o ministro da Educação, não sei se é o recente, que quem é professor é porque não deu certo na profissão. Eu não concordo com isso. Eu dei certo na profissão e eu conheço vários colegas que deram e dão certo na profissão. Tem vários colegas que atuam dentro da área e estão na sala de aula ministrando aula. E no meu ponto de vista, eu ingressei na carreira acadêmica e gostei tanto, porque dentro da carreira acadêmica eu posso dar a mesma aula 3 anos seguintes, mas no terceiro ano, provavelmente, se o aluno que teve aula comigo lá no outro ano e ele entrar na sala, ele vai sentir diferença, porque eu acabo mudando. Eu gosto de pesquisar e fazer alteração, mesmo que seja básico, mas algumas informações eu altero, porque eu tenho curiosidade de estudar, de conhecer. Na confecção, chegou um momento que eu não tinha mais o que aprender. E aquilo estava me deixando angustiada. Eu não queria mais ficar naquela caixa quadradinha, eu queria aprender. Trabalhando na confecção, eu não via motivo para ir fazer um mestrado, fazer um curso de especialização. Eu até fiz, mas acabei não tinha como aplicar. E como professora, eu acabei me interessando em fazer um mestrado, porque eu precisava de mais informação, eu precisava melhorar a minha didática. Então, estou sempre fazendo curso para melhorar a minha forma de ministrar aula. E já tem 20 anos, mais de 20 anos que eu ministro aula, né? Então, há essa necessidade. Você termina uma graduação, mas a graduação não vai te dar tudo. Ela te amplia a tua área de conhecimento, mas você vai precisar fazer especializações para te melhorar profissionalmente. Então, é isso. Estou trabalhando como professora, gosto muito. As disciplinas que eu dou, acho que o fato de ter trabalhado em confecção abriu o campo para ministrar vários tipos de aula. Então, como eu tive que fazer várias, lá na confecção, assim, a gente quando vai desenvolver uma peça do vestuário, eu preciso fazer um desenho, quase que uma coisa de arquitetura, tá? Tem que ter o desenho, a gente fala desenho técnico, a informação técnica do desenho, não é aquela coisa de colocar no corpinho, estilizado. Estilizado é para mostrar mais ou menos o caimento do tecido, como ficaria a roupa. Mas quando eu vou passar para pessoa para desenvolver modelagem,
costurar a peça piloto e tudo mais, eu preciso fazer um desenho muito técnico. Decote, qual a medida do decote que eu quero, qual a medida da manga, qual o comprimento da roupa, e se tem bolso, qual a medida desse bolso, onde é que vai esse bolso, lado direito, lado esquerdo, se é o bolso canguru que é na frente, se é um bolso embutido. Eu tenho que conhecer, ter um repertório de conhecimento para ter essa informação na ficha técnica. Então, eu fiz muito isso como assistente. Desenvolvi estampa de bordado, então isso também ampliou minha área de conhecimento. Como eu trabalhei na confecção, eu não ficava só no desenvolvimento da coleção. Eu ia lá no meio das modelistas, nos outros setores, curiosa para saber o que eles estão fazendo, como era feito. Ajudava, quando eu não tinha muito trabalho, eu ia lá ajudar. E isso também acabou aumentando o meu conhecimento. Então, quando eu já dei aula de tecnologia da confecção, ministro aula de tecnologia têxtil, mas assim, o básico, eu não sou a técnica têxtil para entender super do tecido, mas eu sei diferenciar o que é fibra de algodão, o que é um poliéster, o que é o sintético, o que é o natural, seda, por exemplo. Então, eu ministro aula de tecnologia têxtil, modelagem atualmente, mas já ministrei aula de desenho técnico também, entre outras coisas, e desenvolvimento de coleção. Então, eu posso dizer que eu tenho sorte nisso, porque eu não me canso das minhas aulas, eu gosto mesmo, eu não me canso. Tenho prazer no que eu faço. Então, eu vou colocar aqui a apresentação e vou falando sobre a apresentação. Vocês podem fazer as perguntas, tá? Se precisarem, depois eu vou dar uma lida. Se alguém quiser até fazer uma pergunta, se eu ver que dá para responder antes. Aqui tá para cima. Aí eu já vou falando para vocês. Movimentou. Olha, tá todo bonitinho assim movimentado. Às vezes eu abro o slide em grande, ele perde o movimento. Não sei por quê. Vamos descobrir agora. Só um minutinho que está abrindo. Funcionou. Pio 12 me deu sorte. Porque nem sempre funciona. E é o mesmo slide, gente. Nem sempre funciona. Eu já fiz 2 outras apresentações, 3, e não funcionou. Então, aqui é só para dar uma abertura sobre as profissões de moda, que são várias. Aqui eu vou fazer uma espécie de um resumo, mas existe um livro que vai aparecer aqui que tem mais de 50 profissões na área de moda. Aí foi uma coisa mais dissecada nos mínimos detalhes, tá? Vou falar de algumas mais que estão mais latentes ultimamente. Aí, já começando aqui, eu vou diminuir aqui, para não ficar olhando para o lado. Olha aqui, ó, existe este livro, e provavelmente já aumentou, já não são mais 55, que esse livro é da G.Gigli, é uma editora nacional, e que ele coloca aqui, ó, Guia das 55 carreiras profissionais de mau futuro dentro do mundo da moda. Então, é muito extenso, é muito amplo mesmo o campo da moda. Mas no final dessa apresentação, bem no final mesmo, eu coloquei alguns relatos de ex-alunos da FAAP, o que eles estão fazendo. Então, como a gente pediu isso recentemente, e alguns alunos mandaram esses relatos, eu estava lendo, é muito curioso. Eu falei assim, nossa, parece eu já atuei em várias frentes, eu já desenvolvi figurino, eu já desenvolvi modelagem para academia, eu já teve uma vez que um artista plástico tinha que fazer uma escultura, e essa escultura era com uma roupa. E ele queria interpretar ali naquela escultura o caimento real da roupa. O caimento, como é que ficou? Se fez dobra? Como é que está essa dobra? O caimento natural do tecido naquele corpo. E era uma estátua de 2 metros de altura. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma pessoa, uma pessoa, né? Um ser, não é uma pessoa, uma coisa tão grande, 2 metros de altura. Aí a gente colocou o tecido, verificou, aí ele pegou, a partir dali ele começou a observar e desenvolveu a estátua dele. Eu falei assim, então, olha só, fui lá fazer uma roupa para uma estátua. Na verdade, a gente colocou o tecido e fez umas amarrações lá, como ele queria, como ele estava previsto. A gente foi conversando, a forma como ele ia falando, eu ia organizando aquele tecido em cima daquela estátua, com escada e tudo mais. Então, isso para mim foi uma surpresa na vida. Já fiz também uma outra coisa, que foi uma perícia. Houve 2 empresas, uma que estava prestando serviço para uma marca,
e não entregou a produção no prazo. E essa marca já tinha colocado, distribuído convites para as clientes que ia ter a apresentação da coleção, e a coleção, no dia, faltando uma semana, o pessoal entregou da oficina, entregou faltando os tamanhos errados, e aí deu um quiprocó, foi parar na justiça. E como é que eles iam analisar o problema? Aí tinha que procurar uma pessoa que conhecesse de modelagem, de costura, de todo o processo, né? Mas o juiz exigiu que tivesse, além de graduação, tivesse uma pós-graduação. E aí, não sei como, chamou uma amiga me indicou, quando eu vi, estava eu fazendo essa perícia. Aí eu convidei uma outra amiga minha, que é professora de modelagem, para a gente ter as duas cabeças pensantes, faz melhor, né? Então, nós avaliamos, analisamos, fiz o relatório, entreguei para lá, para o cartório de registro, entreguei, e toda essa análise era com a presença de advogados de ambas as partes, que é para não parecer que eu estou querendo tomar partido de ninguém. Então, até isso pode ser um profissional de moda, alguém que faça perícia de problemas que dê dentro da indústria da confecção. Então, existe até um evento chamado Fashion Law, que é só sobre leis de trabalhos, leis ou contratos que você faz dentro da confecção. Você vai fazer uma produção ou vai encomendar uma produção de alguém, o ideal é que você faça um contrato para a pessoa, ver se a pessoa entrega no prazo, dentro dos acordos que foram feitos. Tá? Então, por isso que já existem advogados especializados nessas problemáticas da moda. Então, aqui esse guia das 55 carreiras. Eu espero não estar falando muito rápido, tá? E aí, quando a gente fala em criação e desenvolvimento de coleção, nós temos o estilista. O estilista, ele faz, esse profissional tem que fazer muita pesquisa, tem que conhecer muito de forma, de volume, conhecer tecidos também. De repente eu quero uma roupa que ela seja mais estruturada, durinha, então eu posso escolher um tecido que seja mais estruturado. Se eu quero uma roupa esvoaçante, eu vou pensar num tecido mais maleável. Então, eu tenho que ter um conhecimento amplo. Então, quando a gente fala de repertório, é isso, ter repertório, ter bastante conhecimento de várias coisas, isso ajuda muito na hora de desenvolver uma coleção. Então, o que faz aqui o estilista? Ele pode criar roupas, acessórios, sapatos, bolsas, cintos, joalheria. Então, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento de como se faz uma pesquisa, como que se aplica as informações da pesquisa para desenvolver uma coleção, eu posso desenvolver uma coleção até de estampa para estofado, para decoração, para carro, para o estofado dos bancos dos carros. Então, tem várias aberturas, é bem amplo, né? Então, aqui, olha, ele cria acessórios, roupas e acessórios, seguindo um conceito de coleção. O que é esse conceito? Uma temática, eu quero fazer qual que é o conceito? Estilo militar. Então, eu vou seguir este conceito e, a partir desse estilo militar, eu vou desenvolver uma coleção. O que tem de referência no estilo militar? Eu estou falando uma coisa super crua, bem básica, tá? De repente eu faço uma pesquisa, pego várias imagens de alguma, pode ser uma equipe militar de alguma região, pode ser que eu descubra cores diferentes, formas diferentes, um bolso diferente. Como é que eu vou usar esse bolso? Será que eu vou usar ele normal, igual está lá no uniforme? Ou aquela forma do bolso pode me inspirar a fazer uma bolsa? Então, é esse olhar amplo que o estilista precisa ter. Ele olha um detalhe que está em tal lugar e transforma ele em outra coisa. É por isso que a moda está sempre transformando, por conta desses olhares diversos, né? Então, eu tenho um conceito de coleção, pesquisa tendências. O que são as tendências? Agora, na pandemia, por exemplo, a tendência das pessoas estão em casa, estão com roupas mais confortáveis. Veja bem, eu estou aqui sentada de uma forma que eu não sentaria na sala de aula. Eu estou sentada no sofá com as pernas em posição de lótus, que me deixa mais confortável com a coluna. Na sala de aula eu fico de pé e andando o tempo inteiro. Então, eu tenho que estar com a roupa confortável aqui, a roupa que não prende as minhas pernas, né? Então,
a gente está buscando conforto. Então, a tendência é fazer roupas confortáveis. Essas roupas confortáveis podem estar na largura, roupas um pouco mais soltas do corpo, ou roupas com elasticidade que eu possa me movimentar e não travar o meu movimento. Então, a gente tem que estar de olho o que está na tendência. E existe um profissional que chama, deu branco agora no nome, vai ter aí mais para frente, existe um profissional que é o pesquisador de tendência, é aquele que olha o que está chamando atenção aí na rua, ou nos filmes, às vezes até em novela, mas os filmes, o que está chamando atenção? Qual que é a linha dos filmes que estão fazendo? Então isso é a pegada para poder desenvolver coleção. Então existe uma pessoa que olha o todo, o que está acontecendo no mundo, economicamente, socialmente. Não é só moda, 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 eu vou desenvolver uma coleção, eu vou ver os desfiles dos grandes estilistas, os grandes designers. Isso aí é quando eu quero fazer uma roupa comercial, mas se eu sou uma designer e eu quero fazer a coleção que é a minha cara, eu tenho que ter o meu tema. Eu não vou ficar olhando, desenvolver em cima da coleção do outro, né? Agora, quando é uma coleção comercial, que a gente fala, é quando você vai tem as lojas aqui em São Paulo, onde se concentra a grande produção de roupa, é no Brás e no Bom Retiro. E no Brás e Bom Retiro tem várias lojas, que lá é linha comercial. Então, quando alguém fala, ele copiou a roupa de tal, lá é o olhar comercial. Ele olha esse pessoal de grande produção, de redes que tem Bom Retiro e Brás, eu estou dando exemplo só em São Paulo, tá? Existem outras regiões que têm grandes produções. Eles pesquisam o que os designers estão fazendo para fazer a leitura do que foi desfilado nos Fashion Week internacionais, nas semanas de moda internacionais, e fazer uma leitura para trazer essa roupa de forma que ela seja vendável em termos de forma, em tipo de tecido, de uso, que as pessoas possam usar essa roupa no dia a dia, ou para trabalhar, ou para festa. Então, é isso, pesquisador pesquisa tendência, pesquisa público-alvo. Quem é o meu público? É um público classe A, B, C. O meu público-alvo, quem é o meu público-alvo? Será aquele jovem que gosta de andar de skate? Então, eu vou começar a pesquisar como é onde é que o skatista frequenta, qual o estilo de vida do skatista, ou da skatista, tá? Tanto menina quanto menino. Eu vejo muito na Paulista, na Augusta, então eles gostam daquela movimentação. E vamos ver, eles fazem muito movimento, então seria legal fazer uma calça jeans que tem elastano, esse já existe, tá? Mas assim, você começa a pensar o que você vai fazer para aquele seu público e que favoreça a ele no dia a dia. Tá? Eu não vou simplesmente enfiar uma coisa, tem que usar. Não. A pessoa, mesmo porque quando a gente vai comprar, a gente compra o que a gente agrada, o que agrada a gente. Então, o papel do estilista é saber qual é o público que ele está atendendo, para saber que formas, que volumes, como é que ele vai interpretar aqueles grandes desfiles dos grandes designers para trazer para esse público. Então, é isso que a gente faz muito. Cartela de cores, muito importante também. Então, qual a tendência das cartelas de cores? Então, o que vai estar para o inverno? O que está para o verão? Tem cores que voltam, mas elas nunca voltam na mesma tonalidade. Um vermelho que foi no verão passado, se tiver vermelho na moda, pode ser que ele seja um vermelho, igual aqui, ó, nessa imagem, tem 3 tons de vermelho, aqui é um rosé, mas tem aqui vermelho, tem vermelho. Mas se a gente pega aqui e encosta um próximo do outro, os tons de vermelho são diferentes. Até isso pode influenciar numa coleção, tá? Materiais também, que a gente precisa, materiais no caso, tipo de aviamento, tipo de botão que está usando, tipo de zíper, tipo de tecido, se é tecido. Teve uma onda aí de roupas com tecidos meio plástico, então também é uma onda dos plásticos, couro sintético, couro de verdade, e assim por diante. Então eu preciso saber também dentro da tendência que material que está usando muito. Eu estou presa aqui no estilista, daqui a pouco eu vou rodar aqui para andar as outras. Ou seja, tem muitas tarefas. Então, ele pode fazer uma gestão de equipe também, da equipe de modelagem, e acompanhamento no departamento de compras, tá? Vamos ver aqui outro. Pode ser que vocês tenham perguntas e aí eu possa responder mais coisas. Uma hora eu vou ter que resumir mesmo, porque tem muita coisa para falar.
Modelista, que é a área que eu amo de paixão, eu gosto de desenvolver coleção, mas sinceramente adoro desenvolver modelagem. Eu gosto de fazer isto aqui, ó, que é o. Aqui só está mostrando uns gráficos de um papel, mas a hora que eu vou fazer uma roupa, são vários pedaços que eu desenho, que pode ser como se fosse em desenho geométrico, colocando as medidas do corpo. Então, a gente chama de modelagem plana. Existe um outro tipo de modelagem que eu já faço em cima de um manequim. O manequim é um busto que tem as medidas proporcionais do corpo humano. Proporcionais que eu digo que tem uma tabela padrão, mas às vezes aquela medida que está no manequim, ela só está como padrão. Mas pode ser que a roupa que eu fiz para aquele manequim, a minha cintura é maior que aquele manequim. Então, aquela cintura pode não servir em mim. Então, eu sou obrigada a comprar um tamanho maior. Enfim, que a gente chama de mulagem, que é feita a modelagem em cima do manequim. E tem a modelagem que eu posso fazer também via CAD, que é o digital. Então, modelagem plana, modelagem não mulagem, que é no manequim, e a modelagem digital. A digital, ela já está sendo muito propagada, muito usada dentro das confecções, porque ela é muito mais rápida do que ficar modelando à mão. Tá? Então, a digital já está muito forte, mas ainda a modelagem manual, da plana, no papel, ainda é muito forte. Então, é um trabalho que exige precisão. Então, esquadramento, usar esquadro, a gente tem que usar muito esquadro. Eu não posso vou fazer uma saia, faço um retângulo. Se o retângulo estiver torto, a saia vai ficar torta. Então, o esquadramento, o uso das formas geométricas, elas têm que ter uma precisão para fazer a roupa. Óbvio, aí de repente eu quero fazer uma roupa desconstruída. Aí é um conceito meu. Eu resolvi desenvolver uma coleção que tudo é muito desconstruído, tem um buraco para passar a manga, para passar o braço, um buraco para passar aqui o pescoço. Tá, é o meu estilo, então eu resolvi ser a desconstruída. Só que para desconstruir, eu preciso entender desse básico, desse tradicional aqui. Aí eu desconstruo esse tradicional. Então, é uma grande experiência na área técnica. Os dados de peça aprovada são processados em computador e faz a transposição para diversos tamanhos. Então, o modelista faz um tamanho. Esse tamanho a gente chama que é digitalizado. Digitalizado, ele entra no acordo, faz a prova da roupa, sempre tem a prova da roupa. Fez a modelagem, fez a peça piloto, a roupa, aí a gente chama de peça piloto. Dentro das confecções de Bom Retiro e Brás, sempre tem um modelo de prova. Uma pessoa com as medidas dentro do padrão daquela empresa, e aí vai provar a roupa, para ver se ela ficou boa, se teve um bom caimento, por conta do tecido também. Aí aprovado, aí é que vai para a produção. Não vai para a produção cortar 1000 peças sem antes saber se aquela roupa ficou boa no corpo. Então, às vezes tem que fazer a roupa 3 vezes. Fez uma, não deu certo, tem que arrumar aqui e ali. Pode ser que esse ajuste requer fazer uma outra peça. Se for só diminuir o comprimento, aumentar o decote e tal, arruma naquela mesma. Mas se não, se é uma modificação grande, refaz a peça novamente, prova novamente, e aí sim, passou pela aprovação, vai para o sistema de produção, porque eu não posso arriscar cortar, mesmo que sejam 20 peças, eu não posso arriscar cortar um tecido, cortar 20 peças e estar com erro. Então, eu preciso ter toda a confirmação se está tudo correto. Depois que prova está tudo correto, esse molde, esse tamanho a gente vai aprovar para o tamanho M. Então, a produção vai ser PMG, GG, aí digitaliza o M no computador. E no computador dá para fazer, tem o programa que dá para fazer do tamanho menor para o maior, que é o que a gente fala aqui para transposição de diversos tamanhos. A gente fala ampliação, redução, tá? E é muito importante, essa profissão aqui, que quase não se fala, modelista, é tão ou mais importante que ser estilista. Eu preciso de um modelista na confecção. Muito, porque eu preciso desenvolver a roupa. Então, é uma profissão muito... Até quando eu costumo dizer que o modelista bom, ele não fica desempregado. Eu estava tentando, no começo do semestre, quando veio a pandemia, eu estava procurando os meus colegas modelistas para fazer um bate-papo com os meus alunos. Eu espalhei assim para uma meia dúzia, para ver se alguém tinha disponibilidade, e online. 1 hora, meia hora que pudesse bater papo. Estavam lotados de serviço. Eu consegui 2 que fizeram um bate-papo rápido, mas os outros não conseguia porque estavam lotados de serviço em plena pandemia. Então, é uma profissão muito boa. Bom, eu sou suspeita para falar que eu adoro, mas eu sei que é importante.
Aí tem aquela parte aqui no desenvolvimento, deixa eu ficar de olho aqui se eu não estou falando muito para ficar no horário. Tá, temos meia hora. Estamparia, outra parte ainda dentro da criação e desenvolvimento. Né? Eu posso aprender a desenvolver estampa para tecidos. Design textil, eu posso aprender como desenvolver padrão de tecido, um xadrezes mesmo. Se vocês pegarem vários tecidos xadrezes, eles podem ter diferenças. Como é que chegou nessa diferença? Porque tem essa pessoinha aqui, ó, que tem o olhar, como é que eu vou desenvolver novos xadrezes? Eu vou misturar cores, eu vou fazer um xadrez só de duas cores, preto, branco, azul, vermelho, ou eu posso misturar cores? Então, é esta pessoa, esse profissional design textil, ele que vai fazer isso. E o pessoal da estamparia pode desenvolver estampa, tanto para o vestuário, como para decoração também. Aí tem o engenheiro têxtil, que também vai conhecer sobre fibras têxteis. A roupa que vocês estão usando aí, olha, depois vocês olhem as roupas de vocês, aquelas que a gente que não cortou a etiqueta ainda, porque eu sou danada, eu corto, incomodou, eu corto. Mas dentro daquela etiqueta, tem uma etiqueta lá que ela é informação sobre como você vai fazer a manutenção da sua roupa e qual fibra que é. Então, olhe, de curioso, depois vocês olhem as suas roupas, vê lá, está lá 100% algodão. Se for 100% algodão, a fibra é toda de algodão. Pode ter mistura de fibra, pode ser que tenha 97% poliéster e 3% elastano. Pode ter 40 poliéster, 40 poliamida e o resto de elastano. Não, 20 de elastano é mais difícil, porque é muito elastano. Isso aí é mais para roupa de competição. Elastano é uma fibra elástica que ela é misturada com as outras fibras, tá? Poliéster, poliamida, acetato, viscose, algodão, seda, N. Então, essa pessoa aqui, olha, ele trabalha, o engenheiro têxtil, ele tem o conhecimento técnico aqui. Então, trabalha até muito junto com o designer têxtil, tá? Joalheria também ainda está na criação e desenvolvimento. Acessórios, como eu já falei lá anteriormente. E existe esse profissional aqui, ó, que é o diretor criativo. Diretor criativo é mais assim como uma função estratégica. De repente é uma pessoa que ela conhece, ou ele conhece toda a parte do estilista. Do estilo. Mas tem empresa que um estilista só não é suficiente, precisa de uma equipe de estilistas. E aí vai ter uma pessoa responsável, é o diretor criativo. Então vai ter uma equipe que vai desenvolver a coleção, esse diretor criativo vai olhar os desenhos e vai aprovar qual que vai desenvolver peça piloto, ou não só o desenho. Depois pode ser que gostou do desenho, mas na hora que fez a roupa, não ficou muito legal. E aí vai descartar e pôr outro na frente. Então, essa pessoa é como se fosse o curador da coleção. Então, ele é responsável por direcionar a identidade da coleção. Então, por isso que se tem 4 pessoas na equipe desenvolvendo a coleção. Cada um pode estar pesquisando a mesma tendência, mas cada um pode ter um olhar diferente. Então, vai ter que juntar dos 4 e verificar o que tem ali de similaridade para compor a coleção. E é esta pessoa aqui que é responsável por isso, que é o diretor criativo. Tem o comprador, uma outra profissional que não se fala muito, inclusive dos ex-alunos que a gente tem os relatos, tem acho que 1 ou 2 que são compradoras uma acho que é da CIA, que eu me lembro, tá? Então, como é que o comprador precisa conhecer? Trabalho vamos supor, numa dessas redes de loja que estão aí no shopping, e eu preciso comprar as roupas do confeccionista ou do faccionista, como eu disse anteriormente, que é aquele que produz a coleção que eu encomendo. Eu vou pesquisar, verificar se essa roupa condiz com o público para qual eu destino essa coleção. Então, o comprador precisa ter conhecimento do público que ele atende para poder fazer a curadoria, escolher que roupas, que peças que ele vai colocar e também elaborar quantas calças que precisa, quantas blusas, quantas saias, se for feminino, saias, quantos vestidos, se for masculino, quantas camisetas, quanto blazer, enfim, vai saber quanto que precisa, porque já tem à mão o quanto que mais vende na loja, e aí vai fazer a encomenda, a seleção dessas peças. Então, está aqui, ó, por trás da incrível oferta de roupas e acessórios de lojas multimarcas e de departamento, existe uma pessoa capaz de equilibrar o preço, sim,
Ela sabe que preço que ela precisa saber que preço que ela pode praticar.Ela vai comprar as camisetas, encomendar a produção de camiseta, vai chegar para o fornecedor de camisetas, olha, eu posso pagar na camiseta R$ 20, pronta. Cabe a pessoa aceitar ou não. Então, ela tem o preço fechado de quanto passa por camiseta, por vestido, por saia, etc. Conhece de tendência e aí, enfim, é a pessoa que escolhe o que vai ser vendido na loja, mas também sempre prezando quem é o consumidor desse produto. Parte de imagem. Lá a gente falou de coleção, de criação. Imagem. Essa é a parte que ficou bem forte agora na pandemia também. É o produtor de moda, é a pessoa que atua na parte de editorial de moda, desfile, editorial para revista, para catálogos, que aqui é a produção de catálogos. Então, tem várias lojas que vivem de entregar os catálogos para os clientes, né? Então, eu preciso de alguém que faça essa produção. Produção, o e-commerce, como é que vai ser a sugestão de looks? Esse aqui, ó, que eu tinha colocado, eu coloquei lá no final. Eita, subiu. Nem terminei. Então, aqui a parte do e-commerce, essa aqui é a parte que cresceu muito. O fashion designer, que é o designer digital, que cresceu muito essa profissão agora na pandemia. Publicidade, como é que vai ser a publicidade, o estudo, como é que eu vou mostrar essa peça? Eu vou mostrar ela, tirar foto da roupa no estúdio ou eu vou tirar num ambiente? Não é um ambiente qualquer. O ambiente tem que estar condizente com a proposta da coleção, o tema da coleção. O tema que eu falei lá no começo, é militar, então de repente eu vou colocar onde os militares, o militar atua, o militar de guerra, então posso tirar na floresta. Eu tenho que ter um ambiente condizente, que converse que fale a mesma linguagem da roupa, da expressão, tá? E isso é muito próximo, tá muito aqui para o editorial de moda também. Quando eu for fazer um editorial de moda, ele tem que contar uma história. Não dá para você simplesmente ir tirando foto e colocando, eu gostei dessa. Não, não é só gostar da foto. Ela tem que contar, eu como cliente, eu tenho que abrir a revista ou o catálogo, aquela roupa tem que contar uma história para mim quando eu faço um editorial. Quando eu faço um desfile também, tem que contar uma história, tá? Figurino de TV, que é muito importante, tanto para as novelas, para os filmes, para a parte de cinema, jornalismo. Nossa, quantas vezes eu vejo algumas amigas criticando, meu Deus, quem é que vestiu a jornalista tal hoje? Que horror! Ou então, alguns falam, nossa, fulana foi bem produzida hoje, olha que roupa legal que ela está. Então, mas aí os colegas da área ficam criticando, né? A gente sempre fica de olho o que está acontecendo. Mas tem uma pessoa que está por trás da escolha da roupa, do figurino, do jornalista ou do apresentador. Tudo aquilo é uma produção, tá? Dificilmente o apresentador ou o jornalista está usando uma roupa que é própria dele. E se for, tem alguém que está ali, olha, está combinando isso, essa cor não vai ficar bom na TV, não vai, tem que ter este tipo de conhecimento. Eu não tenho, porque não é minha especialidade, mas a pessoa tem que ter o conhecimento. Até para teatro. Eu faço uma roupa, de repente, por causa do tipo da luz, ela pode desfavorecer a roupa. Então, a luz vai ser usada e tal. Uma vez eu fui fazer um trabalho com uma pessoa que faz figurino, e foi o que ela foi falando, né? Foi dando uma palestra, que já aconteceu de desenvolver toda a roupa, e no caso, tem uma pergunta aqui, desenvolver a roupa, e quando foi testar a luz, que os atores vestiram a roupa para testar a roupa, e foi testar a luz, tiveram que mudar toda a cor da roupa, tiveram que retingir a roupa, não tiveram que mudar a forma da roupa, desmanchar, mas ela chegou a falar que teve casos de ter que desmanchar a roupa, refazer por causa de algum detalhe que não estava favorecendo na luz. Então, por isso que quando a gente vai atuar em uma área, a gente precisa se especializar. Você faz a faculdade, você conhece como fazer figurino, mas tem muita coisa que você precisa acrescentar como conhecimento, fazer outros cursos, treinamentos, qualquer área que você escolhe, o ideal é sempre se especializar. Vou dar uma olhada aqui se é uma pergunta que eu já posso responder agora. Eu acho que já está saturada, viu? A gente sempre tenta inovar, sempre.
Mas, sinceramente, eu parei de trabalhar com moda, porque chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu estou fazendo do mesmo, do mesmo, do mesmo, do mesmo. E não podia, como eu trabalhava no Bom Retiro, Brás, eu tenho que fazer uma linha comercial, não dá para ser o que eu gosto, o que eu quero. Eu posso até fazer. Eu trabalhei para plus size. Eu nunca gostei muito de roupa estampada. Quando eu trabalhei 3 anos dentro da confecção plus size, que a gente fazia muita roupa estampada, quando eu vi, estava eu usando estampado. Então, a gente acaba aprendendo a gostar. Mas, assim, está saturado. Por isso que está acontecendo de vários novos formandos, novos designers, procurando outras formas de apresentar roupa, incentivando a pessoa a fazer o uso melhor da roupa e não ficar descartando, comprando roupa o tempo inteiro, comprando, e depois fica com um guarda-roupa cheio e nem usa aquelas roupas. Estão incentivando a fazer reuso, retingir, para você usar mais a sua roupa e parar de se preocupar muito com essa coisa do modismo. Eu sei que é difícil a gente falar, ai, não vou usar a roupa da moda. Às vezes tem uma coisa super maravilhosa lá na vitrine, você acaba caindo, né, e compra. Mas, assim, o inovar é uma busca constante dos novos designers, tá? É cansativo. O tempo que eu trabalhei nas confecções foi por isso que eu fui cansando, e aí eu adorei trabalhar como professora, justamente por isso. Chegou uma hora que eu falei, eu já fiz esse decote há 2 anos atrás, já fiz esse comprimento há 3 anos, 3 coleções atrás. Ah, essa calça cintura alta, vixe, isso aí década de 90 eu fazia isso. Mini saia, baixou a cintura de novo, sabe? Quando já começa, e quando a gente começa a ficar desse jeito, é tão difícil, você tem que se desconstruir para conseguir olhar com um olhar novo. Então, sempre tentando olhar com um olhar novo. Então, é pesquisar mesmo, sempre pesquisar. Eita, não quer passar? Vocês devem ter reparado meu sotaque, é mineiro, tá? Por isso que eu falo assim, minha cidade é quase divisa com a Bahia. Olha, não quer passar esse slide? Ele gostou de ficar aqui? Ah, agora sim. Consultor de imagem, uma outra profissão que, de repente, ela explodiu. Existia alguém que já auxiliava as pessoas no vestir? Existia, mas de repente ela explodiu tanto que agora tem até pós-graduação para o consultor de imagem. É o profissional responsável para definir a imagem de alguém, tá? Então ela vai ver o que é apropriado para o cliente. Não que o cliente vai vestir a roupa que o personal, o consultor quer. O consultor vai olhar a roupa a cor que fica melhor para a pessoa, ou se ela gosta muito de tal cor, tipo eu adoro verde, adoro verde. Mas o verde, quando eu visto, eu fico parecendo que eu estou doente. Então, como é que o consultor vem? Olha, já que você não abre mão de usar o verde, vamos fazer o seguinte, a gente coloca um acessório que vai quebrar esse verde, de repente eu fico bem de vermelho e pink, tá? Imagina eu toda de pink, ia ficar maravilhoso. Mas eu sei que eu fico bem com essas cores, vermelho e pink. Então, de repente, eu estou com verde, eu dou uma quebrada com alguma coisa avermelhada, ou para os tons de vermelho, que seja estampado, para dar uma quebrada. Então, esse é o papel do consultor, de orientar a pessoa qual roupa que fica melhor para o corpo dela, até se de repente a pessoa tem quadril largo, ela não gosta do quadril, vai colocar uma peça que dá a impressão de diminuir o quadril, ou uma pessoa que tem pouco quadril, aí ela gostaria de parecer que tem mais volume. Esse consultor, ele tem ideias de roupas que vai aumentar, que é a roupa que vai aumentar, não o corpo. Então, a roupa vai dar uma nova forma, tá? Então, uma profissão que cresceu bastante. Esse mesmo consultor, ele pode ser um personal shopper, a pessoa que ajuda a fazer a compra, mas pode ser um profissional que só faça isso. Então, auxilia a pessoa a fazer as compras, para não fazer compra errada, não ir pelo entusiasmo. Quantas vezes a gente compra pelo entusiasmo, né? Já fiz muito disso, aprendi, mas levei 55 anos para aprender. Muito tempo. Mas assim, quando eu tinha 20 e poucos, tinha coisas que eu comprava e depois eu não usava, por conta do entusiasmo, ou por causa da cor, ou coisa parecida. Depois chegava em casa, não combinava com nada. Então, eu tenho um personal que vai auxiliar a pessoa a montar um guarda-roupa enxuto e um guarda-roupa de qualidade. Não necessariamente precisa ser uma coisa muito cara, sabe? Mas exatamente por isso que o personal vai auxiliar a pessoa dentro das condições que ela pode pagar.
Então, é um tipo de profissão também que deu uma aumentada. Aí, produção de foto estilo. Então, como eu já tinha falado lá no começo, eu vou fazer uma produção de roupa para colocar na internet, no catálogo, eu não posso fazer de qualquer jeito, né? Então, olha aqui, ó. Aqui tem um look completo. Então, a pessoa já colocou aqui a calça, já até dobrou a barra aqui da calça, pôs uma gravatinha bem descolada aqui, um blazer também bem descolado, não é aquela coisa muito séria, né? Do tipo profissional super sério, é uma coisa mais descolada. Então, olha a gravata estampadinha, um sapato mais descolado, tudo aqui é um jeans dobrado com blazer. Então, ficou uma... Você vê aqui uma pessoa, a pessoa que vai usar aqui, você imagina que é uma pessoa bem descolada, bem nada assim muito padrão. Aí tem a produção para editoriais e publicidade. Então, vocês já repararam em algumas propagandas da TIM, eu não estou fazendo propaganda da TIM, mas é o que me veio, a TIM, do Itaú, já perceberam que a cor das roupas que as pessoas usam tem relação com o logo? Da TIM as pessoas estão sempre com algum tom de azul, do Itaú sempre com algum tom de laranja, do Bradesco sempre com algum tom de vermelho, tem alguma coisa de vermelho. Então, sempre tem alguma ligação, uma boa parte, sempre tem uma ligação com a logomarca da empresa. Então, e você também, qual é o tipo da pessoa que vai colocar aquela roupa, o tipo físico, como é que ela representa aquela empresa? Qual é o personagem? Então, também aqui, de novo, contando uma história. Eu vou fazer um editorial com publicidade, eu preciso contar uma história. Então, esse contar história está muito forte agora, tem até vários cursos. Até conheço um cara que é um bambambam do storytelling, que é o James Maxill. Storytelling. Tem gente fazendo curso de storytelling, mas uma boa parte é para escrever livro, para contar a história. Só que eu fui fazer um curso de storytelling. Enquanto eu estava lá, é muito interessante. Quando você já está como profissional de uma área, o curso, qualquer curso que você fizer, a sua cabeça sempre vai absorver para a sua área. Então, ele estava lá explicando como fazer uma história, você tem que ter começo, meio e fim. Aí eu ficava pensando, olha, quando for orientar o pessoal, que eu oriento o TCC também, orientar o TCC de coleção, o pessoal tem que ter lá começo, meio e fim. Tem que ter a roupa que entra, a roupa que vai ser o conteúdo do meio, se for desfile, e a final, que é aquela que vai dar o chance. Então, o fim do livro é aquele que dá, nossa, aquela final esperado. A coleção também. A primeira que entra, que é aquela que chama atenção, que introduz a temática da coleção. A do meio é realmente falando da temática. E a final, as finais, é o fechamento. É aquela expectativa, nossa, aquilo que, a hora que entra o final, uau! Tá? Então, a gente tem, quando vai fazer editorial, também eu tenho que pensar no começo, meio e fim. Eu tenho que contar uma história, mesmo que seja uma história só por fotografia, sabe? Não necessariamente ela precisa estar em palavras. Aqui é um editorial da Vogue. Olha aqui, o estilo de cabelos delas são... Aqui, o estilo de roupa. Tá contando uma história aqui, ó. Ela não tem uma roupa diferente. As tonalidades estão combinando entre si. Veja que tem aqui, tá contando uma história só. Não tem aqui, de repente, uma coisa verde-limão, essa cor aqui, sei lá, um verde-limão aqui seria um contraste total, né? A não ser que ele estivesse em algum momento nessas outras peças. Mas aqui, ó, tudo aqui está coordenado em cores. Aqui nessas listras tem cor que está aqui. Aqui, esse tom de vermelho, ele está coordenando com essas outras cores. Eu tenho um cinto aqui, essa faixa, o cinto, não é igual, mas está próximo dessa cor. Nessa lista tem essa cor. Então, aqui o chapéu, a composição da foto, ela está toda coordenada. Mesmo que eu coloque esse vermelho aqui, mas ele não está ressaltado mais do que as outras cores. Elas estão todas assim, dando um equilíbrio. Então, esse é o papel também de quem produz o editorial. Aqui também é uma produção de fotógrafo de moda, tá? Na FAP tem uma das disciplinas que é sobre fotografia, editorial, e a turma faz fashion film.
Então, pega coisa de moda, a temática é moda, e faz filmes curtos. E várias delas se inscrevem nesses concursos que tem. Tem uma que ganhou um concurso que foi feito em Portugal, do Fashion Film, ganhou o primeiro lugar. Era dupla, as duas meninas que fizeram o Fashion Film. Super delicado, muito poético, muito bonitinho. E ganharam. Tem uma outra que acho que está no relato aqui, que ela já participou, ela se inscreveu em 3. 2, ela ficou entre os classificados, o terceiro ela está esperando, aguardando a classificação. Mas imagina, e não é a nível nacional, não, é a nível internacional, esses que ela falou que que chegou na classificação. Imagina quanta gente de todo mundo está entrando nesses colocando fashion film para poder concorrer. Então, o fotógrafo de moda também pode fazer um fashion film. E o fotógrafo de moda tem que ter ideia da linguagem. O que está propondo aqui? O que está querendo chamar a atenção nessa fotografia? Né? Aí, agente de modelo também é um profissional que conhece de moda, que modelo que precisa, que tipo de modelo, a empresa tal está precisando de um modelo tipo assim, assim, assado. Então, esse agente precisa conhecer o tipo de modelo, precisa ter cabelo comprido, é para comercial de shampoo, então precisa ter o cabelo assim, assado. É para comercial, ou seja, de creme dental, como é que estão os dentes dessa pessoa, né? Então, carreira está vinculada à explosão das brasileiras no mundo fashion, que é o booker, que é o profissional agente de modelos. Esse profissional cuida da agenda e dos negócios das top models, é escolhida frequentemente entre as bookers de agência de modelo, atividade que exige agilidade, capacidade de relacionamento e profissionalismo. Enfim, conhecer e ter um network muito grande, né? Conhecer várias pessoas, várias empresas, para quem oferecer também o trabalho dos modelos. Produção de desfile. Gente, desfile dura às vezes dura 5 minutos. Ou às vezes nem isso, 2 minutos. Mas o que leva de tempo para produzir tudo isso. Então, imagina aqui, levou um tempo para fazer a produção das roupas. Tem maquiador, cabeleireiro, o fornecedor de sapatos, ou então produtor de sapatos. Tem a pessoa que fica organizando lá, camareiros, tá? Lá dentro do espaço, tem que estar separado tudo que o modelo vai vestir, organizado, com nome, etiquetado, qual o sapato que vai calçar. Imagina 10, tem aí talvez umas 15 modelos que vão desfilar. 15 modelos dentro de um salão, está maquiando, dentro do espaço, maquiando, colocando roupa, se está tudo desorganizado. Então, tem as pessoas que ficam organizando tudo isso e deixando em espaços, tudo reservado para cada um dos modelos. E a organização disso aqui? Então, tem o pessoal que faz a produção de desfile, o que tem formandos, terminaram a faculdade, e foi tratar de produção de eventos. Tem uma das alunas, que vai estar lá embaixo no final, que ela já está no 2º ano, ajudando na produção do Fashion Week de Barcelona. Então, fora do país. Então, ela fez moda, mas ela está trabalhando com essa parte de eventos, tá? Tem o conhecimento, então pode trabalhar com isso. Essa parte aqui, de ficar de olho no horário, que aqui não aparece, e deu 15h30, então preciso correr aqui. Visual merchandising é quem vai cuidar da vitrine. A vitrine também conta uma história. A partir de você estar andando no shopping ou na loja de rua, é a vitrine que te chama para dentro. Se não tiver uma vitrine que chama a atenção e você nem conhecer a marca, você não vai entrar. Então, a vitrine tem que estar muito bem produzida, muito bem feita e também contando uma história. Imagina, eu já vi vitrine com roupa amassada que eu nem entrei. Todas as roupas do manequim amassado. Não era um amassado porque estava na moda. Você estava vendo que era amassado porque ninguém foi passar a roupa. Então, se não sabe, não põe uma roupa, não cuida da vitrine, vai cuidar do atendimento. Tudo isso chama atenção. Assessoria de imprensa. Então, nesse caso aqui, olha, ela redige, divulga as informações,
De repente eu quero colocar a minha roupa, eu quero colocar para uma jornalista vestir. Eu mando essa roupa para o jornalista, do tamanho dela ou dele e tal, para a pessoa vestir. Aquilo que aparece na TV, vocês não imaginam como isso multiplica vendas. Ou que aparece em algum apresentador também, isso multiplica vendas. Por isso que também um monte de vários artistas usam roupa e coloca lá a roupa fulano de tal, que é para poder chamar atenção, né? Aí pensei que era aqui que estava chamando. Então tem assessoria de imprensa, e aí o que mais? O Trend Hunter, que é aquele pesquisador das tendências. Color Trim é aquele que trabalha, pode ser uma pessoa que fez moda, mas ele foi convidado, foi prestar trabalho para os bancos estofados de carro. Estampa, cor, tudo isso, textura do tecido. E aqui, já acabando, aqui são algumas coisas que eu vou passar rápido. Ó. Natália Ferraz, essa aqui, ó, foi convidada pelo Vienna Fashion Week para gerenciar seus canais de mídia social, é uma coisa super forte, faz parte da equipe da organização do Vienna Fashion Week. Então, essa parte aqui do mídia digital é algo que cresceu muito na pandemia, tá? Falando aqui na pandemia, tem gente que eu tenho uma aluna, ex-aluna, que estava produzindo, a produção dela forte, uniformes. Aí, como não estava tendo encomenda de uniformes, pandemia, deu tilt em tudo, ela começou a fazer máscaras. Várias confecções começaram a produzir máscaras. Então, parou de produzir roupa para fazer máscaras, porque todo mundo um monte de gente estava precisando de máscaras e não tinha quantidade no mercado. E aí o irmão dela é barbudo, sentia dificuldade, não tinha máscara que encaixasse a barba dele. Aí, como ele com ela, os dois foram desenvolvendo, ela fez uma máscara própria para barbudos. Meu, ela explodiu, tá? Em tudo quanto até em jornal internacional ela apareceu por conta da máscara feita para barbudos. Eu tenho uma outra que faz roupas para ciclista. Também desenvolveu uma máscara com um tecido especial para quem tem que respirar muito forte, né, por conta dos movimentos do ciclismo. Então, também está aí, arrasando. Esta pessoa aqui é Helena Kerr, também uma formanda, ela está trabalhando mais com pesquisa, trabalhando com artesãs. Então, com relação ao reaproveitamento de matéria-prima, trabalhando para evitar o descarte de resíduos, então eles estão reaproveitando esses resíduos para fazer coisas mais artesanais, tá? Eu estou pulando rápido porque o nosso tempo já deu aqui e eu não quero prender vocês, eu quero ver se eu respondo se vocês têm alguma pergunta. A Lorena, ela tem essa marca dela aqui, que é a Mohit. Então, é uma linha praia e roupas para prática de yoga. Então, ela já fez outros cursos, foi assistente no SP Fashion Week. Aí, ela lançou um curso também. Então, a gente pode também ministrar cursos de alguma coisa. Só que ela quer alguma coisa da transformação pessoal. Não é só moda em roupa. É a questão do seu o seu próprio ser, né? Quem é você? O que você quer ser? Como você quer se comportar? A Renata, ela é responsável, ela que concebeu e organiza, junto com outra colega, o FAP Moda. O FAP Moda não é do curso de moda. Então, há 17 anos ocorre o concurso FAP Moda, é anual, e são elas que organizam. É muito interessante isso aqui. Além disso, ela tem a marca das máscaras. Aí tem essa menina aqui que tem a marca Pet Bull, que ela faz roupas para cachorro. Roupa para cachorro, gente, tem vendido bem, porque todo mundo quer comprar. Quase todas as pessoas que têm cachorro já tem como uma pessoa da família. Então, compra coisas. Já vi gente que tem pet, que às vezes compra roupa para o cachorro, mas não compra para si. Então, já virou um filho. É um filho. Quanta gente fala, ai, meu filho, né? Esta aqui que fez um TCC de fotografia, ela trabalha em direção de arte de maneira autônoma para marcas de moda e beleza. Aí, Gabriela Piva fez um TCC de upcycling, que é reaproveitamento de matéria-prima, né? Então, ela também tem essa marca dela aqui, que é a confecção de outras peças, mas sempre com essa pegada aqui do reaproveitamento de matéria-prima, pensando na sustentabilidade. Bom, tem aqui, são vários depoimentos, tá?
Esta aqui, ela de dança, ela gostava, já dançava quando fez a faculdade, e aí ela aliou o que ela já gostava, que é dança e moda, e ela desenvolve figurinos para dança burlesca. Então, você pode ter uma profissão antes e aliar o que você gosta de moda ou de qualquer outro curso que você fizer, aquilo que você já tinha antes. Bom, estou aberta a perguntas, porque aqui são mais relatos, área de atuação. E quando eu falei da questão da pandemia, é isso. Então, cresceu o número de pessoas montando máscaras. Vou parar aqui. Montando máscaras. O fashion, o design digital também aumentou a área do design digital, é aquele que pensa no formato que vai ficar a apresentação do produto, se vai ter um fundo, se é um fundo colorido para colocar a roupa, design de ambientes, né? Design digital, design de ambientes, enfim. E pessoa que começou a se especializar em máscaras, entre outras coisas que foram acontecendo, tá? Tem alguma pergunta? Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo. O pessoal, acho que deixaram só uma pergunta só, mas como o nosso tempo já passou um pouco do nosso tempo, Já é você tem algum verdade. contato que você possa passar? Se a galera tiver alguma pergunta, Pode ser no meu, posso colocar aqui no chat? Ou no QI, acho que eu não consigo. Eu ponho aqui no chat. Ó, eu vou colocar o meu particular, Gmail, Nilzete, que esse é o acesso mais rápido, tá? Então, se precisarem, só pesquisar, só mandar. Eu tinha até colocado um livro aqui para mostrar. Esse é um livro que se usa, muita gente estuda com ele para conhecer um pouco mais de moda. O que faz é o Fashion Design da Sue Jenkins Jones, tá? Inclusive, essa roupa que está aqui é do Alexandre Herkovich. Mais alguma bom, coisa que eu possa auxiliar? Que eu falei demais, né? não, foi excelente, eu agradeço muito, foi muito bom. É que como o Obrigada. nosso horário passou um pouquinho, eu Sim, preciso sim. encerrar. Não, tudo Mas eu bem. te agradeço muito, foi muito bom. Eu que Tenho certeza agradeço. que todo mundo gostou. Uhum. E, pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora rapidinho. Tem um questionário, um breve questionário do webinar, quem puder responder, a gente agradece. E até o próximo ciclo. Tá bom? Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Tchau, gente. Muito obrigada.